Eu me chamo Letícia Vitória. Meu nome é Pedro Patrício. Meu nome é Beatriz Viana. Eu me chamo Isadora Loyola. Olá pessoal, o tema do nosso vídeo é estagiários ou escraviários. Iremos estar falando um pouco sobre o processo que os alunos da universidade passam durante esse período em que precisam estagiar. Então, pessoal, nós escolhemos algumas pessoas que são do meio jornalístico para responder algumas perguntas para a gente. Conheçam agora quem serão os nossos entrevistados. Eu me chamo Raíza Leão. Eu sou Roger Cunha. Eu sou Hanna Luiz, eu sou jornalista em Relações Públicas, formada pela UESP, sou mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí e atualmente eu sou professora substituta nos cursos de jornalismo dessas duas instituições. Oi, eu sou a Natália, sou estudante do 8º período do curso de jornalismo aqui da UESP e atualmente eu trabalho na assessoria de comunicação da OAB Piauí. Rafael Rocha, eu sou estagiário no Portal Central Piauí e estou no 8º período de jornalismo na Universidade Estadual do Piauí. Eu também sou estagiário obrigatório na assessoria de comunicação da UESP, esqueci de comentar isso. Olá, me chamo Simon Lima, sou estudante atualmente do 8º bloco do curso de jornalismo aqui da UESP e também sou repórter do Grupo Meu Norte de Comunicação. Todos sabemos que o estágio é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer profissional. No entanto, há muitos relatos que os estagiários não são valorizados de maneira correta em seus trabalhos, sendo por conta das inúmeras atividades que são proporcionadas a eles, da falta de reconhecimento e muitos outros impasses. É comum ver que os estagiários fazem tarefas que não deveriam ser atribuídas a eles e não serem remunerados de maneira justa e adequada? Os seus direitos trabalhistas como estagiário são ou foram respeitados? Bom, eu acho que os estagiários de comunicação no Piauí e no Brasil todo, passam por muitas dificuldades, como a questão da remuneração, a questão da jornada de trabalho, a questão das condições nas redações também. Eu acho que é preciso, para esse grupo, os estagiários de jornalismo do nosso estado, consciência e conscientização também. Eu acho que também até mesmo uma organização para que esse grupo, o nosso grupo, busque seus direitos, porque a gente tem direitos, sim, existe a lei do estágio, que muitas vezes não é respeitada, da questão de a jornada de trabalho, ele tem direito também a um vale transporte, que os patrões muitas vezes não concedem aos os empregados, embora muitas vezes os estagiários tenham que percorrer longas distâncias e tem que gastar do seu bolso. Então é um direito que a gente podia ir atrás. Interessante as redações terem os seus próprios motoristas, muitas vezes também é interessante as redações terem seus próprios profissionais de fotografia, mas por conta da estrutura, que muitas vezes não é a melhor, acaba que a gente tem um corpo de funcionários muito reduzido. Então, para a experiência de um estagiário, de um jornalista em formação, esses pontos eles acabam afetando de uma maneira muito negativa. Então, como eu falei, é preciso também a gente compreender os nossos direitos e nosso lugar, como profissionais em formação dentro dessa área. Em relação ao que o estagiário faz, alguns estagiários assumiram funções, mas acabaram não fazendo. Eu, particularmente, quando eu comecei a estagiar, eu fiz o que o jornalista faz. Eu fazia o que o jornalista fazia. Na ocasião, eu entrei como repórter do portal, o Web Jornalismo, e eu assumi minha profissão de jornalista. Até aqui tudo bem. Agora, de fato, tem essa questão da valorização salarial, porque hoje sabemos que o piso está em torno de R$ 2.690, se não me engano, alguma coisa. E eu recebia R$ 1.300. Então, de fato, e eu fazia a mesma coisa que um contratado fazia. Então, de fato, no quesito valorização salarial, não tinha. Eu fazia a mesma coisa que o contratado fazia, que entrava, trabalhava 5 horas diárias, estourando 6 horas, que é a diferença no quesito horário é igual, tanto estagiário como contratado. Ou você trabalha 5 ou trabalha 6, nada mais do que isso. O ambiente de trabalho para o estagiário é um meio cheio de desafio e responsabilidades. Há que desenvolver habilidades práticas e cumprir diversas funções, sendo assim um lugar bem dinâmico. Durante o período em que você estagiou, como era o seu ambiente de trabalho? Eu estagiei tanto em rádio como em jornal, era um ambiente tranquilo, mas como estagiário eu acabei trabalhando muito mais do que deveria, assumindo função de
jornalista formado, né, fazendo matérias mais elaboradas, ficando mais tempo do que deveria dentro da redação. O ambiente com meus colegas era tranquilo, mas eu acabei, né, acumulando serviços, né, mais serviços dentro do ambiente do jornal, né, da redação. Além da falta de experiência, os estagiários precisam lidar com a expectativa de ter um bom desempenho e causar uma boa impressão. Fora a pressão de conciliar os estudos e os trabalhos, e as dificuldades de se adaptar ao ambiente profissional. Quais as maiores dificuldades que um estagiário pode passar? Eu acho que as maiores dificuldades que um estagiário pode passar, principalmente, é o baixo reconhecimento salarial no início de carreira e também se sujeitar a todo tipo de função em busca daquele estágio, principalmente nas grandes emissoras. O estágio é o momento em que diversos estudantes aprendem a como lidar no trabalho. Mas quais foram as maiores habilidades que eles aprenderam nesse momento? Foram importantes para o seu aprendizado profissional e pessoal? Quais são os maiores aprendizados durante o período em que estagiou? Foram importantes para o seu crescimento profissional e pessoal? Com certeza, eu acho que contribuiu principalmente por exigir que eu me tornasse uma jornalista e estudante multifuncional. Hoje em dia, no mercado de trabalho, independentemente da área que a gente atua, ele cobra, ele exige que a gente saiba lidar com diversas situações em diversos ambientes, seja num portal de notícias, seja na televisão, seja numa assessoria de comunicação. Então, desde o meu início do curso até o final, eu tive experiências em trabalhar com produção de TV, já fui produtora de rádio também, já tive algumas experiências em frente às telas, poucas, mas tive, isso me ajudou muito a saber me desenvolver de várias formas. Fazer contatos também é algo muito importante na área do jornalismo. Trabalhar com assessoria de imprensa, eu acho que é uma parte do jornalismo que eu acho que é obrigatória todo jornalista, todo estudante vivenciar também, porque também é uma das áreas que mais empregam. Então, acho que é muito importante e, principalmente, acho que hoje em dia exige que a gente seja multifuncional. Saber lidar com as plataformas digitais, portal de notícia, televisão, isso é muito importante, tanto academicamente falando, mas também profissionalmente dentro da universidade e, posteriormente, quando a gente se formar também. Sim, foram muito importantes. Apesar da gente aprender a teoria na universidade, a gente precisa da prática realmente ali no estágio. E passar pelo estágio foi muito importante para mim, porque eu sou muito tímida e ajudou muito a me desenvolver nesse quesito de estar ali no dia a dia, vendo realmente como é a vida de um jornalista, e me ajudou muito nesse quesito. Então, acho que todo mundo tem que ter ali a sua oportunidade de trabalhar e ver como realmente é difícil ali, mas você vai acabar gostando mais ainda do jornalismo em si. As experiências de estágio, elas são fundamentais assim, durante o nosso processo de formação, porque é onde nós aplicamos aquilo que estamos aprendendo em sala de aula na prática. E esses estágios, eles podem ser os mais variados, né? Dificilmente a gente consegue escolher quando uma boa oportunidade vem, né? E aí isso vai indicando muito quais são os caminhos que você vai seguir profissionalmente. Eu, por exemplo, eu comecei a estagiar no 4º período do curso, né? Primeiro eu fui para uma experiência de portal, de notícia, e aí eu não demorei muito lá, veio uma outra oportunidade para uma assessoria de comunicação. E é engraçado porque pós essa primeira experiência, aí eu passei um ano, aí depois eu fui para uma outra experiência também em assessoria de comunicação, e aí eu fui, quase todas as minhas experiências profissionais foram em áreas de assessoria de comunicação de diversos órgãos. Trabalhei em órgãos públicos, em órgãos privados, e aí isso foi me dando uma dimensão, inclusive, de como que essas organizações funcionam, né? Porque trabalhar na iniciativa privada é de um jeito, trabalhar na iniciativa pública é de outro jeito. Aí eu tive experiência de repórter também, que veio depois, e aí já como profissional, né? E, então, assim, a experiência prática, ela nos dá as dimensões que muitas vezes a gente não consegue ter se ficarmos isolados só na sala de aula. Então, é lá na prática que nós vamos ver as dificuldades, que nós vamos ver as complexidades da atividade profissional, que nós vamos sentir o peso, né, de estar ali trabalhando e conciliando com os estudos, né, aquela correria ali do dia a dia. Eu acredito e defendo que quando você estiver ali na metade do curso, que já pegou as disciplinas básicas, começa a procurar, porque aí você vai desenvolver o seu aprendizado das disciplinas básicas, né? Por que eu falo isso? Até um parênteses, né? Porque as disciplinas básicas, para você não ir totalmente cru
e aí você ser moldado só pelo que o mercado proporciona, né? Eu defendo que o profissional, ele tem que ter a dimensão prática e ele tem que ter a dimensão teórica também, né? Para sair ali mais fortalecido. Então, por isso que é importante ter as primeiras bases ali de texto, de edição, de fotografia, de se colocar, né, a oralidade, a postura. Você sabendo isso, aí você vai para a dimensão da prática no estágio, isso só vai te agregar, né, e abrir as oportunidades para o seu futuro profissional.